e vocês todos vão aceitar. Bom dia, Cláudia, está chegando também. Muito bom dia a todos. Hoje, nesse dia 1º de abril, que aqui no Brasil a gente fala que é o dia da mentira, e, ao mesmo tempo, é uma data pesada, porque é a data real em que, em 1964, a gente teve uma revolução cívico-militar que nos arremessou a uma ditadura por 20 anos, e é o 1º dia do mês internacional sobre a conscientização em relação ao autismo. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Helena Lima, eu sou psicanalista, sou pós-doutora em Psicologia da Educação e trabalho há muitos anos na área de saúde pública. E, desde 2019, nós temos um projeto que se chama Constituição do Campo Psicanalítico de Moçambique. Então, esse projeto teve uma primeira etapa com um curso presencial, em que 140 moçambicanos foram certificados no curso de extensão. Esse projeto é uma parceria do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, o LATESFIP, na figura do Christian Dunker e na minha, da Cláudia Ribeiro, que é mestranda na Universidade de São Paulo agora, Associação Livre de Campinas, com o professor Geraldino e uma equipe de clínicos, a Associação de Psicologia de Moçambique e a recém-criada Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPSIMO, que dá o título a esse evento. A gente tem uma agenda extensa aos sábados, com eventos abertos, eventos com pagamento simbólico, e o curso em si, estamos com 495 alunos inscritos, que é todo 3º sábado do mês. A atividade de hoje chama-se Fórum, é uma atividade aberta, e hoje a gente vai tratar desse tema tão importante, que é a relação entre o que, afinal, a psicanálise tem a dizer sobre o autismo. Agora, eu vou passar a palavra para a nossa MC, a nossa mestre de cerimônias, a Selma Ricardo, e que vai coordenar o evento de hoje. Só quero aqui complementar, a Selma, além de nossa parceira, membro do COPSIMO, ela é psicóloga clínica, técnica de medicina geral, psicanalista, terapeuta EMDR, e a gente vai fazer uma atividade sobre EMDR mais para frente, funcionária do Ministério da Saúde de Moçambique. E uma querida. Então, Selma, seja muito bem-vinda. Agora, a plateia painel virtual é sua. Eu vou ficar cuidando do chat e dizendo a gravação vai ser disponibilizada a posteriori, para inscritos e participantes que deixarem aí contato, e a gente pretende que essa seja uma primeira conversa, esse primeiro fórum, e que todos consigam desfrutar dele, se inspirar para mais leituras. Nós não temos absolutamente a pretensão de esgotar um assunto tão complexo, mas a gente vai dar um belíssimo pontapé inicial. Tá bem? Então, Selma, a palavra é sua. Boa tarde a todos os moçambicanos, bom dia aos brasileiros. Estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje vamos ter dois oradores extremamente especiais que vão falar do autismo, da psicanálise, autismo em psicanálise, como é que nós podemos ver isso em crianças especificamente. E vamos ter, o primeiro orador será o Timóteo Rocha, que é moçambicano, formado em Psicologia Social e Comunitária na UEM, psicanalista em percurso, monitor dos estudos psicanalíticos em Moçambique, em participação com a LAPS da USP, e que tem vasta experiência com trabalhos com crianças e jovens vítimas de traumas de guerra, é pioneiro na aplicação e escuta. E teremos também o nosso segundo orador, que será o Rafael Oliveira,
graduado em psicologia, especialista em clínica psicanalítica, psicopedagogia em problemas no desenvolvimento, na infância e adolescência. Tenho formação em psicanálise pelo GEPT, Instituto SEDES. Então, estamos aqui hoje com estes dois grandes oradores e quem vai começar a nos palestrar hoje será o Timóteo Rocha. Não sei se ele já está aí presente para começarmos a falar de psicanálise, autismo em psicanálise, né? Eu vejo o Timóteo, mas parece que ele está com o microfone cortado, não estou entendendo bem onde... Estou dando um pedido para ele, fazendo um pedido para ele entrar, mas não estou vendo ele, não. Ok. E o Rafael já está posicionado. O Rafael está. Só um aviso, pessoal, a questão do áudio é de cada um de vocês. Então, vocês precisam ajustar os dispositivos de vocês, no próprio Zoom, no próprio computador, a padronização de cada um ali, de cada dispositivo ali. Eu tinha parado a gravação, Timóteo, até você chegar. Pronto, já está. Boa tarde, Alô, muito bem-vindo. Sim, boa tarde, Timóteo, muito bem-vindo. Então, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Muito bom. Eu não vou ligar a câmera devido ao ambiente em que estou, não é? Estou no trabalho e a roupa que trago aqui não dá para ligar. Então, eu vou falar um pouco da experiência. Alô, consegue me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Ok, então, eu vou aqui falar um pouco da experiência que tive no atendimento das crianças autistas cá em Moçambique e também um pouco sobre as controvérsias, uma vez que nem todos sabem, quando falamos de autismo, nem todos sabem o que é isso de autismo, né? Geralmente cá em Moçambique, porque as informações levadas a cabo pela mídia, pelos jornalistas e também pelos canais televisivos, em algum momento acabam sendo contraditórios com aquilo que é autismo de verdade. E também questões tradicionais, né? Os médicos tradicionais, o que é que os médicos tradicionais entendem de autismo? Bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito infeliz com algumas reportagens. A primeira reportagem foi em 2019, da ARM, a informação foi vinculada pela ARM, e que dizia, na altura, a presidente da Associação Moçambicana de Autismo dizia estar preocupado porque cá em Moçambique não tem especialistas que dá para atender essa demanda destas crianças. Até aí tudo bem. Porém, os mesmos entrevistadores vincularam também uma informação sobre autismo, mas dessa vez chamaram uma terapeuta. Não sabemos qual é a linha daquela terapeuta, qual é a linha terapêutica dela, se é uma terapeuta psicanalítica ou segue uma outra linhagem. E que a mesma vem afirmar que não, autismo não é uma doença. Então, em algum momento, ficamos contraditórios. Autismo é doença ou então é uma condição, não é? É essa contradição que existe, se autismo é uma doença ou não. Sob o ponto de vista da experiência prática com crianças autistas, em 2022, esteve a estagiar, não é? No centro de acolhimento de crianças com necessidade educativa especial. E um dos casos que nos chegou
foi de uma criança autista, em que corria o risco de ter abusada sexualmente. Isto porque a criança estava no momento, estava entrando na pré-adolescência e tinha aquelas modificações, né, aquelas mudanças corporais. Então, a mãe ficou preocupada, aliás, ficou preocupada porque o ambiente em que ela estava inserida não era digno, que merecesse a proteção dela. Então, pediu auxílio, pediu ajuda deste centro de acolhimento para, pelo menos, pedir aos profissionais que explicassem as mudanças dela, do corpo e tal. Então, fomos para lá e, quando chegamos lá, a primeira questão que nós fizemos é: vocês entendem que tipo de doença tem esta menina? E os familiares disseram: não, esta doença, eu acho que ela não teve, a mãe não deu remédio de lua, o remédio da panelinha durante a infância da criança, porque cá em Moçambique, praticamente na zona sul, tem esta componente tradicional. Quando as crianças nascem, é preciso dar um remédio de lua para que não cresça com perturbações, não é? Então, esta é a crença que a família tem por detrás da doença da menina, neste caso, do autismo. Mas, tudo bem, é remédio de lua, a criança já está na pré-adolescência e padece desse problema. Eu não vou me concentrar muito nos conceitos sobre autismo. Isto qualquer um pode encontrar. Mas, ok, qual é o cuidado que devemos ter com as crianças autistas, não é? Porque a primeira questão é os cuidados familiares. Quando é que podemos descobrir quais são os sinais, né, que podem ajudar esta criança a ter ou a estar num ambiente digno e a melhorar a qualidade de vida da criança, não é? Porque estes aspectos é que são mais cruciais. As famílias que vivem com crianças autistas não têm informações, não é? Não têm informações para ajudar a própria criança a conhecer o mundo da criança. Em algum momento, isolam do convívio social, convívio familiar. Então, como é que temos que superar estas coisas? Como é que temos que lidar com estas crianças? A primeira recomendação crucial seria, primeiro, ir à busca de informações, não é? Neste caso, aquela família não tinha informação sobre autismo. E nós, quando chegamos, nós dissemos: não, esta doença não tem nada a ver com remédio de lua, não é? Porque remédio de lua pode significar muitas coisas, mas autismo, a origem do autismo não tem nada a ver com remédio de lua, não é? Mas, para tal, há necessidade, sim, de buscar este apoio. E nosso apoio é, primeiro, entender vocês, família, que isto não tem nada a ver com questões de feitiçaria, não tem nada a ver com questões de maldição familiar, questões espirituais. Não, é uma doença que podia acometer qualquer criança, qualquer outra pessoa, ou pertencente a uma outra família, não é? E, para tal, há necessidade de vocês primeiro estarem capacitadas para conviver com esta criança, porque há um momento em que ela quer ficar sozinha, não é? E vocês devem perceber, devem compreender este momento, porque elas diziam que não, esta aqui às vezes é agressiva e às vezes isola-se, e o que ela fala não conseguimos perceber. Sim, são esses sinais, são essas características desta doença. O isolamento social, a fala distorcida, geralmente não tem problemas da linguagem, não é? Mas, como qualquer uma outra criança, ela quer se sentir dentro de uma família. Então, vocês devem proteger, não é? Vocês devem proteger. Um episódio mais triste é que a criança não tem noção de tempo e espaço.
não é? Aquela criança, naquele momento, não tinha noção do tempo e espaço. A família contou-nos que ela saiu, como a mãe trabalha, durante o dia a mãe trabalha, e ela saiu seguindo a mãe. Como não tem noção de tempo e espaço, a criança não conseguiu voltar a casa. Ela ficou perdida e foi achada 2 dias depois. Foi achada num posto policial 2 dias depois. Aquilo criou um desconforto para toda a família, porque a família não tem condições de manter aquela criança dentro daquele convívio, porque é uma família desestruturada, não é? É uma família desestruturada quando, durante o dia, todos saem para seus afazeres e a criança fica vulnerável. Então, primeiro, tivemos que fazer uma capacitação, uma consciencialização da família, explicando como é que deveriam lidar com aquela criança. Nós sugerimos que colocasse a criança num lugar em que tem pelo menos pessoa a tempo inteiro nesta casa e também não pode isolar a criança do convívio social ou familiar. Esta é uma das experiências que eu queria trazer o dia de hoje e sobre dentro daquelas que são as preocupações, as questões das pessoas inscritas e pediram a nível educacional, a nível familiar, a nível clínica também, como é que podemos atender estas crianças, né, as crianças autistas. Bom, a nível educacional, eu participei de um grupo em que o nosso foco foi de rastreio de crianças com necessidade educativa especial, não é? Nas escolas. E como é que nós fazíamos este rastreio? Tínhamos que estar a tempo inteiro assistindo às aulas, não é? Porque alguns professores não tinham noção do que é autismo, do que é uma criança especial e uma criança com dificuldade de aprendizagem, não é? Porque eles faziam confusão e a nossa presença lá, fazendo o rastreio através dos sinais, através das características, nós levantamos dados estatísticos de quantas crianças autistas tinham naquela escola e quantas crianças que não são autistas, mas que tinham dificuldade de aprendizagem. Algumas delas tinham problemas de dislalia, alguma disgrafia. Em algum momento, a escola confundia. Para eles, tudo era autismo, não é? Por mais que tenha uma criança epiléptica, diziam, não, esta criança é autista, às vezes cai, não é? Então, nós fomos lá esclarecer à escola que não, as crianças autistas têm um tratamento específico, não é? Devem ser compreendidas, por mais que estejam dentro da sala, mas devem ser compreendidas, porque há um momento que ela quer brincar e a pessoa que está por perto não consegue, não é? Não consegue compreender a criança, acaba existindo um choque entre a criança e o meio em que ela está inserida, não é? Era isto que eu queria partilhar sobre até que ponto a psicanálise ajuda a identificar, não é? A identificar as crianças, a identificar os sinais, porque desde Freud até o Lacan e os dias de hoje, não existiu sequer uma ciência ou um ramo da ciência que conseguisse explicar de forma concisa sobre o autismo, não é? Assim como a psicanálise faz. A psicanálise infantil, não é? Desde a Melanie Klein até agora, consegue trabalhar com as crianças, consegue fazer essa ponte, não é? Entre a realidade e aquilo que as vivências contradizem. Porque nós temos uma parte temos a ciência e a outra parte temos
as nossas vivências, não é? O conhecimento, que dizem, o senso comum. O que é que o senso comum acredita sobre uma determinada doença? Por exemplo, o que é que o senso comum diz sobre autismo, não é? O senso comum moçambicano, o que é que diz sobre autismo? Então, ainda falta de informações que sustentem este ramo, e tendo este movimento COPCIM, esta associação, esta comunidade psicanalítica em Moçambique, eu acredito que com essas aulas, mais outras palestras, a aula é aberta, eu acho que há necessidade, ou seria muito bom, munir a comunidade moçambicana, o povo moçambicano, de conhecimento sobre determinadas doenças. Não só autismo, tem tantas outras doenças que acometem, as tais doenças chamadas neurodesenvolvimentais, que atingem as crianças desde a ter a idade, não é? Então, em que a nossa sociedade não consegue ou não tem conhecimento delas. Então, a partir da COPCIM, podemos divulgar estas doenças, podemos divulgar como conviver com crianças autistas dentro das famílias, porque nós não queremos que estas crianças fiquem longe das suas famílias, não. A questão é, podemos ter falta, sim, de profissionais, de pessoas capacitadas para lidar com estas crianças, mas também as famílias, será que têm informações sobre a doença da sua criança? Então, eu acho que o foco não é de termos terapeutas, termos pessoas capacitadas para atender estas crianças, não. É consciencializar a família, não é? É fornecer informações às famílias. Por exemplo, a Associação Moçambicana de Autismo, não é? Qual é o conhecimento, qual é o papel dele dentro das crianças, das comunidades, das famílias que têm crianças autistas, não é? Porque nós podemos acolher essas crianças se tivermos um centro de acolhimento, de acomodação, mas também não podemos esquecer que esta criança vem de uma família. Ao acolher aquela criança, estamos a tirar a criança de um convívio familiar, não é? Eu acho que é mais importante nós capacitarmos, fornecermos informações a estas famílias que vivem com crianças autistas, não é? De como superar, como ajudar as crianças a crescerem, como ajudar as crianças a adaptarem-se, né, dentro do convívio familiar e não retirando as crianças. Era esta experiência que eu queria partilhar. Vou ficar atento ao chat depois da fala do Rafael. Vou responder algumas questões que forem deixadas no chat. E obrigado. Muito obrigada, Timóteo. Foi uma boa explanação. Vamos ficar atentos ao chat. Quem puder fazer perguntas pode colocar no chat. E em algum momento nós devemos parar para receber essas perguntas e continuarmos. Não sei se o Rafael já está disponível para falar. Sim, estou sim, Rafael? e você vai controlando o tempo aí para mim, porque se deixar eu falo demais, então me ajuda aí. Vai contando 30 minutos, Rafael. Vou controlar. Ok. Então, Tudo pessoal, certo. meu nome é Rafael. Eu estou um pouquinho mais longe da Helena, né? Estou lá no centro do país, né? Eu estou em Goiânia, né? Que é ali próximo da capital do país. E hoje eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência, né? Eu moro em Goiânia, como aí a Selma trouxe, eu tenho essa especialização em transtornos do desenvolvimento, né? Não é à toa que eu gosto dessa proposta, até mesmo que a minha formação chama problemas. Porque se a gente pensa num problema e não em transtorno, a gente está pensando em algumas coisas que podem circular, e não num destino e uma coisa tão forte. E sempre que eu estou falando em criança, qualquer coisa, eu sempre começo com uma coisa que eu aprendi na minha vida e eu vou levar para o resto da minha vida. E sempre que eu falo de
psicopatologia e infância, eu sempre começo por essa questão. O diagnóstico na infância, ele é escrito a lápis. Por quê? Eu diria que até mudaria. O diagnóstico da infância nem ele é escrito. Né? Ele é visto ali como uma intervenção, mas nunca essa coisa fatídica. Tem alguém falando aí? Já fechei o mic, pode ir, Rafa. Ok. Então, pessoal, por que disso? Porque acho que quando a gente vai pensar em psicanálise, né, acho que é muito importante, quando a gente vai pensar em autismo, a gente não está pensando em uma coisa fechada, estruturada. Não é à toa que a gente pensa no Brasil, acho que um instrumento muito importante para a gente pensar é que no Brasil, por teorias psicanalíticas, a gente criou instrumentos para detecção de riscos no desenvolvimento. Então, sempre que vocês me procurarem, com um bebê de 1 ano e pouco, 2 anos, porque às vezes é aí, por exemplo, que a clínica está aparecendo, pessoal. Bebês, eu já cheguei no meu consultório com bebês de 6 meses, de 8 meses, diagnósticos fechados com 1 ano e 3 meses. E o nosso trabalho, às vezes, da psicanálise, é descolar disso aí. Por que que é importante descolar, pessoal? Porque muitas das vezes isso cria uma demanda familiar. Ou seja, já se espera o comportamento autístico. Então, nosso trabalho, muitas das vezes, né, à toa que um dia uma mãe me procura e ela fala, Rafael, ele é autista? Me fala, pode me falar que eu suporto. E eu peguei e falei assim, a única coisa que eu posso te dizer é, ele não vai bem. E ela ficou horrorizada. Mas, depois de um tempo nesse caso, eu achei interessante, porque ela tinha levado essa mesma criança para um outro terapeuta. E esse terapeuta tinha falado em autismo. E eu não responder a essa demanda fez com que essa criança ficasse comigo. Entende, pessoal? E isso é muito importante. Acho que sempre que a gente vai pensar, seja qual for a nomenclatura de uma psicopatologia infantil, a gente sempre trabalhar nessa propostas de que a gente não se prende a signos. Sempre que estamos pensando em psicanálise, o que quer dizer signo? Ah, a criança não fala, ah, a criança não olha, ah, a criança se isola. Mas temos que pensar em uma coisa muito importante, chama-se diagnóstico diferencial. Então, não é a gente pensar, porque o que eu vou ser bem sincero é, se vocês jogarem na internet, hoje uma das principais coisas que você completar no Google, e eu falo isso porque eu adoro tecnologia e seres humanos, uma das primeiras coisas que vai se completar é, se você escrever, meu filho tem, uma das primeiras coisas que vai se completar é autismo leve. E isso, para mim, é preocupante, porque na hora que você vai ver, vai aparecer inúmeros blogs, sites, protocolos, em que vão tentar colocar a criança nessa forma. Por isso que um diagnóstico do autismo é feito na clínica, não em uma consulta, não em pequenas coisas, mas em uma relação com a transferência. O que isso quer dizer? Na relação que essa criança vai constituir. Então, né, para a gente começar a pensar um pouquinho disso, eu trouxe algumas questões de como o autismo surge. Eu acho que é importante a gente pensar. Os primeiros relatos, por exemplo, do autismo, a gente pensa no período da Segunda Guerra, com um importante psiquiatra chamado Léo Kanner, lá em 38. E essa fama até hoje respinga na psicanálise. E nem foi nós, que a sensação, o complicado é isso, a gente não fez nada e a gente ganhou a fama. Mas Léo Kanner, por exemplo, propunha um grupo de crianças. Ele denominou de distúrbio autístico de contato afetivo. Nesse grupo dessas crianças apresentava incapacidade de estabelecer vínculos afetivos,
muito inteligentes, alta capacidade de memorização, incapacidade de comunicação com intenção comunicativa. Não é isso que muitas das vezes, até hoje, a gente vê e encontra em inúmeros protocolos? Quantos e quantos, gente? Eu falo porque, como eu trabalho com essa clínica, no Brasil está muito forte as intervenções de cunho comportamental. Quantos e quantos protocolos surgem aqui no país a cada dia trazendo isso? E isso aparecendo até mesmo em casos de adultos. Não é à toa que esses dias um paciente meu adulto, em uma neurose obsessiva muito grave, ele trouxe para mim que o psiquiatra tinha o diagnosticado como autista. Aí o psiquiatra mostrou os checklists ali em que entraria o autismo na vida adulta. Gente, eu vou ser bem sincero, os critérios que se colocou ali, acho que até eu ganhava um diagnóstico. Né? Por quê? Porque às vezes quando a gente pega uma diagnose assim tão rígida, procurando, a gente fecha. Eu estou com uma coisa que eu sempre gosto de falar, que eu também sou da psicopedagogia, e sempre me chamam para falar sobre avaliações. Eu falei, gente, eu sou psicanalista, mas acho que eles gostam do saculejo ali que eu dou. Às vezes tem lá assim, a criança olha para não sei quem, aí você marca. Não, não olha. Aí eu brinco assim às vezes. A criança olha para aquela tia chata que ela nunca viu, que obriga ela a fazer isso, isso e isso. Entende? Se a gente vai também pensando em como esses protocolos se organizam, a gente também tem que pensar que como a gente tem que ser crítico a esses instrumentos. Não negá-los, mas ser crítico. Eu estou com uma amiga fonoaudióloga, eu adoro os fonoaudiólogos, né, que a gente trabalha muito juntos. E ela tinha um desses protocolos de linguagem. E ela ensinando os alunos dela da faculdade, e estava lá assim, que cor que é a esmeralda? Aí a criança responde, preta. Aí a aluna marcou errado. Uma esmeralda é uma pedra preciosa e ela é verde. Aí ela pega e fala, você perguntou para a criança por que ela respondeu isso? E depois ela pergunta. Esmeralda era o nome da babá dela. E preta, ela estava se referindo à cor da pele dela, porque era uma representação do mundo dela, do que ela tinha como esmeralda. No Brasil não é comum as crianças verem esmeraldas em casa ou em qualquer outra coisa. Então, a gente também tem que pensar de como que a gente também vai pensar uma diagnose. Como isso se articula na clínica. Porque respostas por respostas que a gente pensa, isso faz com que nós da psicanálise criticamos muito. Porque não é assim. Não trabalhamos com gráficos, não trabalhamos com essas representações, mesmo que a gente tenha hoje instrumentos muito interessantes, que tem questionários, que tem questões ali que se levantar, mas que não são protocolos, por exemplo, que a gente usa para fechar diagnóstico. A gente só usa para pensar, essa criança precisa de intervenção. E isso que é importante. É isso que a gente tem que alertar, principalmente em crianças pequenas. Porque a gente tem que pensar, na psicanálise, a gente fala de riscos autísticos. Pelo menos a linha que eu trabalho. Existem linhas que sim. Por exemplo, algumas linhas francesas trabalham com o bebê autista. Eu acho, sei lá, ainda eu tenho uma coisa meio romântica na minha clínica e isso vai me perseguir acho que o resto da vida. É um sintoma que eu descobri em análise. Mas que eu acho que não é bem por aí. Eu acho que, principalmente quando a gente está pensando em autismos, a gente está pensando nessas coisas ali, que a gente está pensando em problemas do desenvolvimento, a gente está pensando em também poder se recuperar. Por isso, de uma clínica das crianças tão pequenas, né? Porque a gente está pensando em estimulação. E a estimulação, ela é muito importante. Porque, às vezes, a estimulação, ela é capaz de fazer um desenvolvimento daquela criança. O que é que isso quer dizer, pessoal? Crianças, para nós, da psicanálise, em risco de desenvolvimento autístico,
com as intervenções adequadas, a interferência, talvez, dessas defesas tão máximas na vida delas, podem ser minimizadas. E isso que é importante. Por isso que centros de atenção, sempre essas coisas, a gente está pensando em estimulações precoces, porque a gente vê um desenvolvimento melhor desses quadros. A Helena trouxe até mesmo para a gente falar um pouco de neurociências. Por quê? As próprias neurociências, elas defendem isso. Não é à toa que uma das teorias deles para o autismo é a tal da poda neural, em que o autismo se instala a partir de uma poda neural. Não sei se vocês já viram exames de imagens de como funciona a sinapse e o funcionamento cerebral de crianças muito pequenas. Gente, parece aquelas fotografias que a gente vê da NASA do universo. Inúmeras conexões, assim. Por isso que acho que eu que trabalho muito com crianças, a gente vê como elas aprendem coisas rápidas. Se a gente pega um telefone como esse e às vezes mostra para ela como destrava aquilo ali, às vezes basta uma vez. Como elas conseguem aprender coisas a cada dia. Porque isso também fala de uma questão orgânica. E a gente tem que pensar de como elas, as neurociências vão acreditar que tem essa conexão. Para nós, a psicanálise, eu acho que seria muito simplista a gente levar puramente por questões orgânicas, um desenvolvimento genético. Né? Até mesmo porque, se a gente for na própria epigenética, isso não dá conta da resposta. Né? Talvez aí quem tem formação em biologia poderia falar até melhor disso hoje do que eu. Né? Mas que a gente pensando nisso, as coisas até mesmo na nossa questão, no nosso genoma, no nosso DNA, podem se modificar a partir do ambiente. Então, por isso que a gente não nega questões ambientais, questões relacionadas à própria questão genética da pessoa. Mas para nós da psicanálise, nunca isso vai ser um destino. Por quê? Para nós da psicanálise, o desenvolvimento infantil vai estar relacionado com as demandas que se tem com o outro. O que isso quer dizer, gente? Podemos até mesmo ter um quadro genético instaurado, uma síndrome ou qualquer outra coisa, porque o autismo também não necessariamente, gente, pode aparecer somente em outros tipos de patologias, como a comorbidade. Por exemplo, como síndrome de Down, um exemplo, por exemplo. Por quê? Porque como também são sujeitos, pessoas com síndrome de Down, eles também se defendem, eles também têm estruturas como qualquer outra pessoa. Então, temos que pensar nisso. Né? E então, sempre que a gente está pensando nisso, acho importante a gente pensar que essas defesas, todas essas coisas aí que eu estava levantando, pessoal, é uma coisa que tem uma discussão, igual a Helena fala, são debates. E nós, da psicanálise, temos uma visão e vocês vão encontrar inúmeras outras visões. E eu acho que é importante a gente conseguir saber como que a gente atinge, como que a gente escuta esse outro, né? Porque, sim, vivemos num mundo em que a gente quer resolver tudo em questões neurológicas e biológicas, como se isso fosse uma coisa que matava a questão. E para nós, a psicanálise, eu acho que a clínica mais nos ensina é como é muito mais importante levantar questões do que talvez respondê-las. Porque é aí que a técnica se articula e a técnica se desenvolve. E não é à toa que não é isso que a gente provoca nos nossos pacientes, independente do quadro que seja. Essa proposta de simplesmente conseguir fazer com que o outro pense para que o outro também consiga articular. Então, por exemplo, pessoal, o Kanner, falando sobre isso, né, ele acreditava no início que era uma síndrome rara, mas que tinha ali muitos outros quadros. E o que a gente pensa que foi a problemática do Kanner? Ele acreditava que de início, depois ele volta atrás nos estudos dele, que isso era causado, por exemplo, como uma defesa máxima pela mãe. Que a gente sabe muito bem, que eu acho que
eu tenho uma experiência de uma década. Não são mães desafetuosas. Ele defendia de início de que eram mães intelectuais e pouco afetivas com seus filhos. Não é à toa que todo mundo talvez já ouviu falar da tal da mãe geladeira. E que foi colocada na conta da psicanálise e que essa conta não é nossa. Não é à toa que o próprio Léo Kanner volta atrás e fala que não era uma questão tão simples. Não é à toa que a gente vai observar essa modificação. E eu acho muito bacana, porque ela foi desenvolvida por uma mãe. Eu acho que as mães e os autistas, acho que elas fizeram muito mais questões positivas do que, às vezes, muitos terapeutas. Lorna Wing é uma pessoa que aparece durante os anos 80. E ela vai trazer uma coisa, gente, que eu acho que é fantástica. Que não existiria autismo, mas autismos. Cada criança era única. Não é à toa que nos nossos manuais atuais, a gente pensa num espectro autista. E Lorna já falava disso lá nos anos 80. Uma psiquiatra. Por quê? Porque também ela falava de uma causa própria. Não é à toa que ela passa a incluir... ela fala dessa questão já do espectro. E dentro dela, a gente começa a tirar essa questão do Asperger, por exemplo. E para nós, da psicanálise, entende, às vezes pode ser até mesmo outros tipos de quadros, se a gente vai pensar. Então, ela coloca que não seria uma psicose de defesa e tal e tudo mais. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E nós, da psicanálise, o nosso colega aí trouxe, eu acho que eu não poderia passar sem falar um pouquinho dela, que para mim, ela fez aniversário dia 30 agora, importantíssima, nossa querida Melanie Klein, que foi uma pioneira no trabalho com crianças, né? E a gente está tendo agora uma reedição, viu, Helena, para a gente comprar e gastar muito dinheiro, que a Umbu vai lançar todas as obras da Melanie Klein de novo, né? Ela, por exemplo, a gente pensa que foi uma analista que atendeu um autista sem saber que era um autista. O famoso caso Dick. Dick era uma criança e à toa que ela usa até mesmo a palavra uma psicose atípica. Como era uma mulher à frente de uma clínica que ela estruturou e conseguiu ver. Independente da linha teórica que a gente siga, é muito importante a gente observar como a intervenção kleiniana, seja por ótica que for, surtiu efeitos muito importantes, que até mesmo o próprio Lacan volta lá no seu seminário 1, falando sobre esse caso e como a educação, a mitologia que ele brinca, né, humanizou o pequeno Dick. O que isso quer dizer, já para me falar um pouquinho da minha clínica? A clínica do autista, ela nos convoca a ter uma coisa. Eu até brinco, o analista ou psicoterapeuta que se implica, ele tem que ter a vozinha de sereia. Por quê? Como eles se fecham, como são crianças que têm essa defesa máxima frente ao campo do outro, né? Então, se vocês me perguntarem o que é autismo, é a patologia do laço. E o nosso trabalho, por isso que às vezes são trabalhos mais intensos, trabalhos em que a gente tem que ter, sim, uma aproximação mais, seja ela de ordem que for, né? À toa que, sim, eu já tive casos em que eu tinha que atender 5 vezes por semana, mas eu entendo que na realidade é de muitos analistas. Mas que como a gente tem que ter uma aproximação muito grande, nem for com a família. E eu acho que isso, por exemplo, às vezes chega mais no serviço público, que às vezes a gente vê aquela criança numa dinâmica muito restrita, muito poucas vezes, mas que como o enlaçamento com a família, esse contato com essas pessoas que cuidam,
dessa criança podem estimular o desenvolvimento. O que isso quer dizer, gente? O nosso trabalho é convocar essas crianças, é estimular, é ensiná-las muitas das vezes, né? Então, por isso que às vezes a gente pensa em uma estimulação precoce. Muitas das vezes, eu tenho que ensiná-las a sentar, esperar, a comer, a fazer uma série de coisas, desfraude. Não é à toa que eu tenho um que eu já atendo há um bom tempo. E esses dias eu estava olhando para ele, eu peguei e falei assim, gente, estou envelhecendo. Eu peguei ele por volta dos 5 anos, 6 anos. E hoje a gente está trabalhando questões de uma adolescência. E eu observando aquele menino que está maior que eu sou muito alto. Eu falei assim, gente, eu arranquei os dentes desse menino no consultório, porque ele não deixava mais ninguém tirar. E como se realmente tem. E o analista tem. Eu acho que é até importante uma proposta de um lugar muito especial, que eu acredito, que eles têm uma proposta super bacana, que é em São Paulo, Lugar de Vida, e como eles propõem uma forma de uma clínica em que a Maria Cristina Machado Kufker, que é essa teórica, ela até fala, a educação é terapêutica. Isso não quer dizer que o analista vai entrar na questão parietal, pessoal. Mas que muitas das vezes nós temos que fazer uma função humanizante. O que é uma função humanizante, Rafael? A gente também esperar dessa criança um desenvolvimento. Por isso que é uma clínica perigosa, pessoal. Porque às vezes esse esperar nos vincula muito fortemente à criança. Mas é importante. Como é uma clínica que tem essa dificuldade e uma defesa com o campo dos afetos, ou seja, o campo do outro, gente, a clínica do autismo nos convoca a ter que realmente esperar daquela criança. Então, o que isso quer dizer? Sim, às vezes, muitas vezes a gente tem que ajudar esses familiares a suportarem. Porque o que acontece muito quando a gente pensa em crianças que vêm com diagnóstico, e eu acho que isso é importante, autoras como Maud Manoni, apesar de todas as questões ali, a gente pensar nessa relação com as figuras parentais. Porque muitas das vezes um diagnóstico quebra a capacidade de um pai, ou cria fraturas nas funções parentais. Como se esses pais não se acreditassem ter a capacidade de cuidar desses próprios filhos. Porque o que eu posso dizer até das crianças típicas, eu estou vendo isso o tempo inteiro. Os pais se recuando frente ao campo da educação pelo excesso de informações. Quando crianças, às vezes, quebram questões narcísicas dos pais por uma questão sindrômica, por uma questão de um problema no desenvolvimento, isso ainda é pior. Então, ao mesmo tempo que não podemos encarnar o abelhudo, o psicanalista medalhudo que sabe tudo, temos que ser capazes de fazer uma coisa muito mais nobre. E é ajudar esses pais a cuidar dos seus próprios filhos. O que isso é? Encorajar. Por isso, quando trabalhamos com crianças pequenas, é eu, uma figura parental. Queria ter um consultório maior, que eu punha todo mundo. Mas já que não tem, e a criança, o bebê. Não tem como ser uma clínica em que eu vou lá, faço e devolvo, como eu vejo em muitos consultórios. Como que eu vou ensinar? Por exemplo, um dia uma mãe me procura e ela chega e me fala. O que eu achei mais interessante, Rafael, é que você vai me explicando o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, me colocando. Porque no terapeuta anterior era isso. Pegava o fulaninho, punha dentro do consultório, tinha um monte de brinquedos no consultório que eu não tinha em casa. Nem à toa que eu duvidei de você. Eu falei, por quê? Porque você pegou a bolsa minha de onde fica a fralda, a amamentação, caçou brinquedo lá dentro. O que esse homem está fazendo? E você pegou os brinquedos do meu filho, ele já tinha, e usou durante a sessão.
Então, para a questão de armário, e é uma mãe muito que brinca, e eu peguei e falei, sim, porque esses são os brinquedos do fulano. E é esses brinquedos em que você vai dar conta de brincar com ele lá dentro, lá na sua casa. E é isso, é meu trabalho aqui. Não é criar uma técnica mirabolante e que cria uma confusão, mas é te mostrar que, independente do diagnóstico, é o fulaninho. E o fulaninho é capaz de se desenvolver, é capaz de brincar, é capaz de aprender. Esse é meu trabalho aqui. Mostrar seu filho, descolar do diagnóstico. Então, foi uma sessão muito difícil para ela. Ela se emocionou. Né? Não é à toa que, às vezes, quando eu gosto de falar dessa clínica, pessoal, aqui acho que a gente tem um momento mais curto, mas como eu gosto, às vezes, até de mostrar vídeos desse desenvolvimento, que é uma coisa que eu vou fazendo. Eu acho que aqui com uma coisa mais curta, eu acho, mas como eu gosto disso, a gente ver esse desenvolvimento. E como, sim, a psicanálise tem o que se fazer em quadros como esse. É à toa que eu brinco, né? A gente mata a cobra e mostra o pau na psicanálise também. A gente consegue fazer isso. É uma clínica que funciona, que tem resultados, né? Então, pessoal, o manejo clínico sempre vai estar vinculado a isso. O manejo clínico sempre vai estar vinculado a uma questão. E eu acho que, assim, eu queria falar um pouquinho, acho que de uma diferença da clínica das psicoses, só para fechar, que, por exemplo, é um manejo diferente. Porque em psicose a gente está pensando em fora-oclusão do nome do pai. E uma proposta de uma teoria brasileira, do Alfredo Jerusalimsky, é que ele propõe que no autismo a criança exclui. Mas é uma sacada muito boa, porque se a gente está pensando se ele exclui, algo pode ser escrito. E é nisso que a gente aposta. Essa é a clínica, na toa que eu brinco. Qual que é a clínica do autismo? A clínica da aposta. Eu tenho que ir na escola seduzir a professora para ela também apostar na criança. E é assim que eu vejo. Acho que sempre que eu falo de psicopatologia, acho que para finalizar, não existe trabalho sozinho do analista. O nosso trabalho, muitas das vezes, é um trabalho de, sim, ter uma intersecção na escola, ajudar a escola, ajudar em casa. Então, não é à toa que eu brinco, todos os meus pacientinhos, eu sei como é que é a casa deles. Eu vou na escola deles com regularidade, eu conheço a professora deles, eu converso com todo mundo. Porque é aí. Porque o laço social é também o que cura a gente. E quando eu estou falando que cura, não no sentido de curar o autismo, mas que cura no sentido de criar potencialidades para o desenvolvimento. E é nisso que a gente sempre vai apostar. Se eu estruturo o laço social, se eu distancio o campo, né, do nome autismo, de não sei o quê, ou de uma síndrome XYZ, é onde aparece o sujeito. Não é à toa que um dia uma escola me pediu, Rafael, queria um documento aqui, porque a gente precisa deixar na pasta do fulaninho, fala diagnóstico e tudo mais. Aí eu levei um documento. Falei, então tá bom, vou passar a raiva dela. Aí escrevi, fulaninho ama dinossauros, adora exercício, não gosta disso, disso, disso. E eu fui descrevendo tudo o que ele me mostra no consultório. Aí ela me olhou e ela já tinha uma certa intimidade comigo. Falou assim, você é custoso, né, Rafael? Falei, por quê? O diagnóstico apareceu como na última linha. Você não ficou em cima disso. E geralmente quando eu recebo uma criança, é uma das primeiras coisas. Eu falei, sim, porque ele não é isso. Ele não é só isso. Diagnóstico é uma coisa que ele precisa, e eu sei para suas questões burocráticas aí, mas o que é importante está lá em cima. Ele ama dinossauros. Então, se a gente vai alfabetizá-lo, a gente vai ter que enfiar o dinossauro aqui dentro da escola. E é isso, pessoal. Ou um outro, que ele tinha dificuldade de ir para a escola. E ele amava Pokémon.
Então, ele tinha que ir sempre para todo lugar com um Pokémon. A terapeuta comportamental anterior fez de tudo para tirar esse Pokémon. Eu dei um boné do Pokémon para ele, porque ele podia segurar o lápis e, ao mesmo tempo, o Pokémon podia ir para a escola. Isso é um olhar psicanalítico, gente. Eu entendia que ele precisava daquilo. Eu não estava vendo aquilo como um signo, um comportamento desadaptativo. Eu estava vendo aquilo como uma coisa muito importante. E que talvez, depois o Pokémon foi abandonado. Não é à toa que esse boné está no meu consultório até hoje. Mas que naquele momento era preciso. E é nisso que a gente pensa. Como é uma clínica muito sensível, pessoal, sempre que a gente vai tocar nesses objetos, entrar na vida de alguém, a gente tem que entrar com respeito. Porque às vezes uma coisa que para a gente é desadaptativa e pode ser excluído, para aquela criança ou para aquele jovem, aquilo é de muita importância. E eu acho que desde que a psicanálise surgiu, ela nos ensina como é caro a gente não respeitar esse campo subjetivo do outro. Eu acho que o Freud nos mostrou muito isso, com seus fracassos clínicos. Eu não diria fracassos clínicos, eu digo que ele precisou né, andar para que a gente pudesse correr, mas ele nos mostrou como é caro um analista que não consegue escutar. Como é caro a gente não respeitar alguns limites do outro. E quem está na clínica sabe. Quando a gente não respeita a defesa do outro, como isso prejudica muito um tratamento. E acho que para finalizar, porque eu já sei que vocês estão querendo me interromper, volto com uma frase forte do Lacan. A gente direciona o tratamento, nunca o sujeito. Então, questões aí, o que vocês precisarem aí, só soltar aí agora. Muito obrigada, Rafael, parabéns, uma aula brilhante. Passou um minuto, mas tudo bem. Foi muito bom, parabéns. Agora vou passar a palavra para a professora Helena, só para complementar algo que ficou. Professora Helena, está aí? Estou aqui, obrigada, Selma. Olha, de falar depois do Timóteo e do Rafael, assim, que desafio, mas eu quero pontuar algumas coisas que eu acho que posso contribuir. A primeira é dar um passo atrás na linha do tempo. O primeiro a falar a palavra autismo como uma questão clínica foi o Bloiler, Joseph Bloiler. Não é o Breuer dos estudos da histeria, é o Bloiler, escreve Bleuler. E ele colocou o autismo como um dos 5 As, como parte da esquizofrenia, em 1912. Então, eu vou colocar aqui no chat, o Bloiler, ele trouxe essa denominação contando algumas características como muito específicas para falar o que ele denominou do autismo como uma parte do quadro de esquizofrenia. Logo em seguida, a Sabine Spielrein, que foi paciente do Jung, que foi uma brilhante psicanalista, ela foi, inclusive, analista de Jean Piaget. A Sabina trabalhou a questão da linguagem. Tem vários textos dela, agora recém-publicados, quando a criança fala papá e mamã. E ela trabalhou bastante essa questão do tempo. Está atrasado. Fulano fala, o irmão falou com 6 meses, esse aqui está com 1 ano e meio e não fala, deve ser autista. Hoje em dia está um inferno isso, né? A profusão do diagnóstico do joelhaço, que eu chamo. Então, pensando nisso, lá para frente, então, a Melanie Klein, como disse o Rafael, trabalhou o caso Dick em 1928. Depois, o Kanner
veio na esteira e fez um experimento que hoje a gente chamaria de experimento dos infernos, porque ele pegou 8 crianças, meteu num hospital, descreveu e falou, isso é autismo. Ah, e essa mãe fria, essa mãe geladeira é a culpada. Infelizmente, isso e uma outra desgraça, que é a questão de vincular autismo com vacina, isso proliferou na era pré-WhatsApp. Estamos falando do século passado. Então, isso ganhou uma força muito grande. O autismo, assim como outras questões, ele ficou na esfera mítica, então, o que, afinal de contas, causa, o que não causa, e várias pessoas comentaram sobre a profusão, o aumento de casos. E está acontecendo isso, tem um refinamento diagnóstico, tem um mercado medicamentoso com uma propaganda brutal, remédios vários para o tal do TEA, profissionais altamente especializados em nada, porque, inclusive, alguém do chat colocou assim, a criança apresenta problemas de relacionamento, de amizades, de não sei o quê, e eu pergunto, quem não tem? Quem não tem? E o Rafael foi brilhante ao trazer a questão do laço. O autismo é uma patologia do laço, se a gente pode falar em patologia nesse grau. O Timóteo falou uma questão que a gente tem debatido bastante, que é a questão das famílias. De rotular, de classificar a família como desestruturada. Eu não sei qual família é estruturada. Eu só digo que toda casinha tem sua goteirinha. Cada um sabe onde a goteira pinga na hora do temporal. Então, quais são os arranjos familiares e como é que fica essa questão do rótulo? O que eu tenho presenciado na clínica é um aumento muito grande de casos de melancolia. Depressão e melancolia, praticamente a mesma sintomatologia. Acorda pregado na cama, não quer comer, não quer tomar banho, não quer viver, acha que vai ser para sempre. Na melancolia, tem um agravante que é o chicote. A pessoa se chicoteia e se considera incapaz e se prejudica em muitas coisas, e tenho visto isso em mães de autistas. Muitas mães de autistas, primeiro passo, ficam loucas, querem mudar o mundo. Eu quero saber o tipo sanguíneo do professor que vai dar aula para o meu filho, porque ele tem que ser especializado e não sei o quê. E aí deprime, e aí vai para a melancolia. Então, o que tanto o Timóteo como o Rafael trouxeram, essa questão do empenho da família, e do vínculo, do tipo de laço, inclusive no chat algumas pessoas colocaram, a culpa, gente, nunca ajudou ninguém a nada. A gente fala, a fé remove montanhas e a culpa é que manda entregar. A culpa, ela vai prejudicar a escuta, o olhar. Então, só para finalizar, a questão essencial que, a meu ver, traz a questão do autismo, que o Rafael reiterou, a questão da aposta. Então, também dando um passo atrás, quando a gente estava careca e banguela no berço, que a gente era bebezinho, alguém, ou alguém, né, alguém apostou que a gente ia ter cabelo, que a gente ia ter dente. Fizeram uma aposta na nossa vida, na nossa subjetivação. A diferença da psicanálise para outras abordagens teóricas é que a psicanálise reitera que a criança é um sujeito de desejo. Essa é a grande diferença. Porque é comportamental, porque é gestalt, porque está bom. Só que a diferença é que nessas abordagens existe um adestramento da criança. Só falta botar a coisa de choque. Na psicanálise, existe essa aposta no sujeito. O lugar de vida que o Rafael se referiu, essa autora, Maria Cristina Kupfer, ela é essencial, foi da USP durante um tempo, depois se desvinculou, mas tem o site Lugar de Vida. Eles oferecem cursos de verão, cursos de capacitação, e justamente
trabalhando a questão do diagnóstico. Essa frase, Rafael, que você falou do diagnóstico se escreve a lápis, eu acho que é até um título de livro argentino. Vou puxar aqui na minha memória, se do Sim, é uma proposta de, acho que uma conferência que se teve sobre clínica infantil, alguma coisa assim, e eles falam, né? E no Lídia Coriá, a gente acha que não perde a oportunidade de falar sobre isso. Põe o nome dela no chat, Rafa, para a gente também ter esse acesso. E tem um livro que eu acho um livro essencial para quem quer aprender sobre psicanálise e autismo, que se chama Autobiografias no Autismo, organizado pela Marina Bialer, que é professora nossa do grupo. E esse Autobiografias no Autismo, da editora Toro, ele é metade escrito por autistas e metade escrita pelos pais dos autistas. Então, aquele mito de que o autista é um robô que baba e que se bate, precisa ser desconstruído rapidamente, mas ainda não é. Então, esse dia, que é amanhã, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi criado pela ONU em 2007. E foi escolhida, não sei o porquê da data, porque 2 de abril, mas para levar informação à população. O que a gente tem, obrigada, Cláudia, o que a gente tem é muito pouca informação e muito desespero para estereótipo. Ah, meu filho não olhou para aquela tia chata dele. Pronto, autista. O menino se bateu, pronto, autista. Então, precisa tomar cuidado com essa epidemia de diagnósticos e a necessidade do carimbo. A psicanálise sempre problematiza a necessidade do carimbo. Leva a quê? Nesse livro que eu estou mencionando da Marina, esses pais contam como eles pelejaram, como eles sofreram, para entender como o que a criança fazia laço. Vejam a sacada que o Rafael trouxe de usar os brinquedos da própria criança. Tem algum laço ali. Então, o que é que vincula? Para um, era o Bob Esponja. Para o outro, era a música, por sinal da minha banda favorita, Queen. Então, o que, afinal de contas, faz laço? E o que, afinal de contas, nós, no consultório de psicanálise, precisamos criar redes de apoio, e é com o corpo, é com a presença. Esse trabalho do Timóteo de ir à escola, ir à família, o Rafael vai à escola, vai à família, não é uma clínica sofazinho divã, não. Não é uma clínica, começou a sessão agora, tem 40 minutos, 50 minutos. Então, a Érica está falando para o filho dela, o menino azul e o ursinho Pooh, e noticiário. Então, assim, perceber o que vincula, o que faz laço, o que acalma, o que deixa furioso. Para quem está inscrito e recebeu por e-mail, a gente vai mandar depois uma lista da bibliografia que a gente tem reunida sobre autismo. O Rafael e eu temos assim um amor aos livros, né, Rafael? Uma biblioteca respeitável, e os outros colegas, nós temos, só para fechar a parte institucional, para quem chegou um pouquinho depois, o evento de hoje é um fórum promovido pela Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPSIMO, que tem várias pessoas aqui presentes, a MC Selma, o Timóteo, a Zulfa, o Rafael, que faz parte da rede clínica aqui do Brasil, o Paulo, a Vivian, que eu estou vendo aqui no vídeo, a Regina Vatanucci, a Cláudia Ribeiro, que coordena a parte da clínica. E, então, a gente tem uma equipe da COPSIMO em Moçambique, e a gente tem aqui em São Paulo e Goiânia, Acre, Rio Grande do Sul, a gente está esparramado pelo Brasil, embora nem todos estejam aqui hoje, de uma rede clínica de suporte, de apoio, de atendimento e tudo mais. Então, era isso que eu gostaria de falar. Agora eu devolvo a palavra para a nossa MC Selma. Selma, obrigada.
Obrigada, professora Helena. Obrigada a todos, mais uma vez, os oradores, extremamente brilhantes. Agora, queria dar a palavra à plateia para que coloquem questões, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma contribuição que queiram fazer. Agora é o momento para isso. E vamos falar em ordem. Quem quiser falar pode levantar a mão e, com o apoio da professora Helena, vamos orientar para poder falar, dar algum suporte que queira dar em relação ao autismo e as experiências que tem tido durante as suas atividades. Quem esteja a trabalhar com crianças e com autismo. Vi ali no chat, em algum momento, a falar de diagnósticos autistas para adultos. Não sei, em algum momento poderiam partilhar tudo isso também. Agora é o momento de partilha. Posso falar? Emanuele aqui. Deixa eu falar só uma coisinha prática, gente. No Zoom, ali embaixo tem um bonequinho que está escrito Reactions, ou Reações. Quando você clica nele, aparece levantar a mão. Então, fica mais fácil se quem quiser falar. O Florescêncio está ali com a mão erguida, Emanuele, um pouquinho antes de você. Então, eu vou propor que, se o Rafael e o Timóteo quiserem comentar uma coisa, que é a diferença entre autismo e atraso de fala, e a questão do autismo adulto. Aí a gente abre, está na ordem Florescência e Emanuele, tá bom? Posso falar, então, sobre atraso de falas? Então, como eu falei, eu ando muito com fonoaudiólogos, né? Então, é uma coisa que eu vejo o tempo todo. Como a gente pensa até mesmo no próprio DSM, que hoje, pessoal, é uma díade. Se a pessoa tem dificuldade com interação com o outro, né? E esse atraso ali no desenvolvimento, que às vezes está caracterizado pelo atraso de fala, já está entrando nesse diagnóstico de autismo. E a gente tem que pensar, pessoal, que não é assim. Uma coisa, por exemplo, porque já é comum, aí agora entrando um pouquinho em desenvolvimento de fala mesmo, eu já estudei muito apraxia, recebia por muito tempo apraxia, né? Estou aqui em Goiânia, trabalhei com alfabetização de apraxia por um bom tempo. E uma coisa importante, pessoal, para a gente pensar, que um atraso de fala não necessariamente está falando de a pessoa estar dentro do espectro. Por quê? Porque muitas das vezes o atraso na fala não quer dizer atraso na linguagem, pessoal. Por quê? Se a gente vai pensar em um atraso da linguagem, por exemplo, a criança, muitas das vezes ela pode se comunicar de uma outra forma. Por exemplo, uma coisa primordial, a primeira coisa que a criança começa a se comunicar, às vezes, por exemplo, pode ser apontando. É até mesmo que a gente pensa na clínica. Às vezes, quando a gente trabalha, uma das primeiras coisas que a gente ensina. Que brinquedo que você quer? Aponta. E às vezes a gente observa, por exemplo, uma criança dentro do espectro, a linguagem ali está em um campo, por exemplo, a fala, em que ela não tem intenção de se comunicar. Um atraso de fala, às vezes a criança está com uma dificuldade, por algumas questões que aqui eu não vou entrar tão profundamente, porque acho que eu podia ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas que ela não consegue articular fonemas e tal e tudo mais, por exemplo, um quadro de apraxia. Por exemplo, muitas crianças apraxas, por exemplo, apraxia na fala, podem ser diagnosticadas como autistas. Mas quando você vai pensar no campo subjetivo, ela brinca, ela interage com o outro, ela faz trocas, ela tem uma série de coisas. Então, aí já não é a questão. Quando a gente está pensando na criança dentro do espectro, muitas das vezes... Desculpa. Alguém está falando? Quando a gente está pensando dentro do espectro, por exemplo, muitas das vezes a gente vê esse empobrecimento. A criança não brinca. Não é à toa que uma coisa muito interessante para crianças dentro do espectro é isso aqui. Que a criança simplesmente fica presa, siderada, nessa questão dessa intoxicação eletrônica, então ela não brinca. Às vezes uma criança com atraso de linguagem, ela brinca. Ela consegue fazer algumas questões, sim. Mas podem ter prejuízo, sim, na alfabetização e uma série de outras coisas.
Mas isso não estamos falando, né? À toa que a gente chama de transtorno, ali, por exemplo, se a criança tiver um transtorno ligado à fala. Ou, né, falando CID-10 aí, então são inúmeros fatores que podem levar uma criança a não conseguir falar. Mas isso não quer dizer a gente falar em autismo. Tem um caminhão aqui, não sei se está atrapalhando a escutar, né? Então, pessoal, a gente sempre tem que pensar nisso. Por isso que nós, analistas, não caçamos signo. A gente vê a função, né? Porque as fonoaudiólogas falam assim, Rafa, presta atenção na função. Porque, às vezes, uma criança, ela não vai conseguir falar comigo, mas ela tem uma intenção comunicativa comigo. Por exemplo, eu tinha um pequenininho que era isso, ele fazia umas... Como ele tinha essa dificuldade por uma questão neurológica dele, ele pegava o papel e escrevia, assim, fazia uns rabiscos e me entregava. E isso foi, eu fui trabalhando, falei, nossa, então você quer tal coisa? Nem sabia o que estava escrito ali, mas era uma aposta. E ele é. Aí eu ia lá, pegava o brinquedo. Então, ou seja, que às vezes a gente não encontra dentro do espectro. Que às vezes a gente vê ali no espectro isso. Né? À toa que às vezes dentro do espectro, pessoal, se a criança pede uma coisa, você não atende, ela também. Ela vai sozinha e pega, ou ela vai usar só o seu corpo como um instrumento. Mas essa questão com o outro não acontece. E se a gente está pensando em linguagem, essa coisa o que faz laço. Tem uma questão com o outro, independente de como isso vai se articular. E é nisso que a gente presta atenção. Deu para dar uma pincelada ou ficou muito dúbio? Tá muito bom, Rafa. Florescêncio, você tem pergunta? O Timóteo, gente, ele está sendo abalroado pelo trabalho dele, da vida real. Então, a gente vai focar mais aqui mesmo, tá? Florescêncio. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer este momento de construção e desconstrução de algumas práticas no âmbito da psicanálise versus aspectos de autismo. Eu fiquei muito feliz, eu coloquei esta questão no chat, do atraso da fala versus autismo. De fato, aquilo que estava a descrever, Rafael, eu identifico-me. Tive uma série de 90 dias de acompanhamento da criança na terapia de fala, considerada como autista no laudo médico, no relatório médico. Mas que, na verdade, não tinha nada a ver com autismo. A criança está aí a falar, a conversar. E uma coisa que nós, como pais, sentamos, vimos que era importante, era mesmo criar mais ambientes para a socialização da criança, que é levar a criança para a creche, ter um outro ambiente aberto. Então, queria corroborar com o que estava a dizer o Rafael. Mas há uma questão também que me emerge, acho que é pelo fato de estar a lecionar a psicologia da família, e alguns aspectos, quando nós lecionamos a psicologia da família, nos aparece essa questão da abordagem sistêmica familiar. Então, queria perceber como é que o Rafa e o Timóteo entendem a abordagem sistêmica familiar no contexto de autismo, propriamente dito. Então, queria ouvir isto e, mais uma vez, agradecer por esse sabadão de aprendizagem. Obrigado. Você responde, a Helena não responde, como é que a gente pode fazer aí? Go ahead. Então, vamos lá. Se a gente vai pensar numa questão familiar, né? Eu não sei se eu vou dar conta de responder isso, acho que é uma questão muito complicada, né? A gente fala, porque senão a gente volta lá no Kanner e aquelas coisas todas. Mas o que a gente pode pensar, eu acho que
Eu vi que algumas pessoas escreveram aqui no chat sobre Bruno Bettelheim. Eu acho que fica meio complicado a gente pensar em famílias, porque o que eu posso te dizer é, eu já tive casos em que a família ela foi tão produtiva, assim, no sentido de tentar ter dispositivos de se enlaçar com a criança, e não foi possível. Porque, entende, né? À toa com uma coisa, um dia eu falando para um grupo de pais, eu falei assim, é a mesma coisa, pessoal, pensa, uma pessoa que você ama muito, você tem um investimento, mas que toda vez que você liga para ela, ela não te atende, ela não corresponde, não faz uma inscrição. Você pode ter a maior boa vontade do mundo, e isso, assim, ainda vai machucar. Então, não podemos pensar que também os pais têm que encarnar o super-homem e a Mulher Maravilha e que eles vão dar conta. Por isso, acho que a importância do laço social. Porque é um grupo, é todo mundo participando disso aí que vai ajudar esses pais. Por isso que eu acho que é até muito importante essas associações de pais, esses grupos ali, né? É muito importante, pessoal. Então, a gente não pode pensar ali na mãe geladeira, essas coisas todas, porque acho que essas são teorias que acho que é muito fácil. É igual a gente pensar, falar que, sei lá, na neurose histérica a culpa está em não sei quem, e na dinâmica obsessiva a culpa é da mãe que ama demais. Sabe assim? Eu acho que fica... Tá, não levanta questões importantes para a gente pensar nisso. Acho que levanta culpa. E eu acho que isso não leva a uma questão terapêutica e uma questão até mesmo clínica importante. Mas que sim, gente, vamos pensar. Uma criança que não se desenvolve, que foi muito desejada, ou que ela entra num contexto XYZ, e eu acho que citando até a Manoni, que ela quebra essa dinâmica narcísica de uma maneira tão atroz dos pais, gente. Eu acho que não é um exercício fácil a gente tentar construir uma outra coisa. Igual a Helena colocou, como que é comum mães e pais entrarem em episódios depressivos profundos frente a isso. Porque é uma questão muito difícil. Não é à toa que eu já escutei de mãe. Rafael, será que meu filho um dia vai poder ir para a escola? Será que... Entende? Então, ou seja, ela estava falando das questões dela, dessa maternidade que ela planejou, e nasce uma criança que não corresponde. E é um trabalho psíquico muito forte, o pai tentar fazer um enlace com essa subjetividade diferente. Né? Então, às vezes, o nosso trabalho é ajudar nisso. Porque também, às vezes, esse distanciamento que pode surgir não é por não amar, é por não saber como fazer. Porque E não saber, desculpa, Rafael, e não saber o que não fazer. Sim. Às vezes, no desespero, essa quase caricatura que eu comentei, da mãe querer saber o tipo sanguíneo do professor de sala de aula, isso é um fato verídico, clínico. A mulher estava desesperada, infernizando a escola, porque queria saber, primeiro, quais eram os especialistas que estariam com o filho delas, de 3 anos e meio, a criança. E segundo, qual era o tipo sanguíneo, porque ela leu no inferno desses pseudo-trabalhos de metodologia rasteira, que o tipo sanguíneo do cuidador interferiria na piora do autismo. Então, assim, além de tudo, da dificuldade psíquica pura, nós temos uma epidemia gravíssima e irreversível, na minha opinião, que é a das fake news. O que é uma notícia falsa? É a que é de verdadeira. Então, estudos mostram. Que estudos? Com quantas pessoas esse raio desse Kanner, com aqueles 8 coitadinhos, fez uma teoria? O livro A Fortaleza Vazia foi best-seller um tempo. Então, assim, pela busca de explicações simplificadoras, de preferência terceirizadas, para uma questão que é de uma construção. Mas, desculpa, Rafa, eu te interrompi. Não, mas eu ia só completar.
Mas esse eu vejo que não é um problema só na clínica do autismo, mas eu vejo que está sendo um problema no mal-estar parental. Não estamos prontos, e eu acho que isso é um sintoma nosso pós-moderno, para questões. A gente quer respostas. Então, é ótimo também quando a gente acha essas teorias que eu não vou nem começar a xingar aqui, porque senão dá até raiva. Essas teorias que muito mais atrapalham do que ajudam. E é uma coisa que eu, né, até mesmo tenho um texto que eu escrevo sobre isso. Como esse excesso também de informação está muito mais desnorteando pais do que ajudando eles a acreditar. Porque se eu não sei a marca da mamadeira, que não sei o quê, que vai soltar um produto que XYZ, não pode dar mais um iogurte assim, não pode introduzir. Para alimentação, menino, você tem que dar o método BLW, não sei o quê. Então, é como se fosse assim, tudo é uma técnica tão sofisticada. E o que eu vejo que esses especialistas, e eu vejo que é o golpe de misericórdia, atacam esses pais. Se não funcionou, é porque você não soube aplicar. Se não funcionou, é porque você não foi capaz de fazer. Não é porque talvez aquela metodologia, aquela técnica, não corresponde à subjetividade daquela casa, daquela relação com os pais e uma criança. Então fica fácil, você que não soube aplicar, e a gente está vivendo num mundo que é assim. E isso cria uma fratura, uma dificuldade muito grande da gente lidar, né? Na clínica, de qualquer forma, né? Acho que está sendo um mal-estar pós-moderno, né? Se você não sabe, tá atrás. É a derrota da aposta, Rafael. Na hora em que eu preciso da informação do tipo sanguíneo do professor, eu já não tô, eu já entreguei os pontos de que aquela criança vai ser capaz. Eu preciso que tudo venha de fora e, de preferência, que não me implique, para não complicar a minha vida. E a gente tem aqui um momento muito peculiar, que é o pós-pandemia. O que aconteceu com essas famílias na pandemia? Tanto quem pôde e fez o lockdown, o recolhimento, como quem não pôde. Essas sequelas da pandemia ainda não estão devidamente documentadas. Então, como é que a gente começa um trabalho de poder, ao mesmo tempo, abrir espaços psíquicos novos, significativos? Alguém perguntou qual é a melhor terapia. Depende de cada caso. Nós aqui somos psicanalistas e nós defendemos a psicanálise como uma abordagem relevante e significativa no tratamento do autismo, inclusive pela prioridade que a gente dá para a nomeação. Como o Rafael trouxe, criança que não senta. Então, é muito importante sentar a criança e falar, sentou. Nomear passo a passo. Que outras linhas terapêuticas não têm essa preocupação. Vão lá e se a criança faz certo, dão uma bala. Que é mais ou menos o que a gente faz com os pets, quando dá um petisco, o cachorro fez o negócio certo, você dá um petisco. São abordagens. Pior, Helena, eu já fiz uma formação de comunicação alternativa que o terapeuta catava um saco de cheetos desse tamanho, assim, e se a criança falava boneca, o terapeuta enfiava os cheetos, assim, parecendo que uma coisa de doido, assim, nem olhava para a criança, né, aquela coisa toda. E nós, na psicanálise, não trabalhamos assim. Né? A gente não tem um saco de cheetos dentro do consultório e enfiando na boca da criança. Aqui o Timóteo colocou no chat, não existe melhor ou pior terapia, depende do profissional que está atendendo a criança. Ao que eu acrescentaria, também depende dessas interações, né? A questão tem a ver com a melhora da criança. Eu, por exemplo, Timóteo, né, trabalho mais com as famílias, vivendo com crianças autistas, para compreender as complexidades das crianças. Exatamente isso. Ao conviver o mínimo com a família, às vezes você fala, nossa, até eu gostaria de não olhar na cara dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, percebo, onde estão os pontos cegos? Cadê as goteirinhas daquilo? E isso, na clínica em geral, a gente percebe muito rapidamente quais são os mecanismos de defesa, quais são os pontos vulneráveis. Essa é a questão delicada de toda a relação terapêutica e analítica, que é a questão do poder.
Você vai chegar de sabidão, ó, tô vendo aí que vocês, não sei o quê. Acabou. Você está exercendo um poder medonho. Então, acho que tem aí algumas nuances que a gente precisa realmente estar atento, né? Aqui a Kátia escreveu, minha sobrinha estava na fila do mercado com um filho de 6 meses e a criança recebeu o diagnóstico de autismo porque estava olhando, aspas, fixamente para uma bola neon. Caramba, né? Acho que a Emanuele está com a mão levantada. Oi, vou falar rapidinho. Eu queria fazer um comentário, né? Me identifiquei muito com a fala do Rafael. Eu sou pedagoga, né? Tenho uma formação em psicanálise, mas estou no chão da escola. Onde E você eu sou está, professora. Emanuele? Onde você está no mundo? Eu eu moro agora aqui na região serrana do Rio, uma cidade chamada Nova Friburgo, mas eu trabalho a 200 quilômetros no interior do estado, uma cidade chamada Quissamã. Então, vamos lá. Achei interessante que o Rafael comentou, né, de uma mãe que perguntava para ele, não, pode dizer, meu filho é autista, né? Pode falar que eu aguento. E aí ele falou, não, né, ele pensou, não, o que eu posso falar é que ele não vai bem, né? Eu fiquei pensando, Rafael, eu acho que essa fala sua teve mais efeito, mais impacto nela, porque se você chegasse com o diagnóstico, né, do autismo. E eu tenho me perguntado muito sobre isso, assim, o lugar que essas mães, mulheres, vêm ocupando perante o diagnóstico dos seus filhos, que eu tenho recebido muitas mulheres pobres, né, que não trabalham, que vivem da pensão da mãe, que não criam laços com seus maridos, com os seus parceiros, né, que são os filhos do pai dos seus filhos, né, mas que elas, assim, elas chegam muito ansiosas do diagnóstico do autismo, né? A gente tem recebido muitos casos de gêmeos, onde um é diagnosticado autista e a mãe faz de tudo para que o outro também seja identificado como autista. E assim vai, segue com os outros filhos, né? Eu fico, nossa, parece que é o único lugar possível delas criarem laços é a partir desse diagnóstico que seus filhos recebem. Eu tenho pensado muito sobre isso, queria ouvir a Helena, ouvir o Rafael aí, e sobre isso. E um outro comentário é do Timóteo, essa questão do pensamento mágico, né, das leituras atravessadas aí pela questão da espiritualidade, né? Eu digo que o Brasil não está muito longe disso. No interior a gente ainda tem esse ranço, né, Helena? Professoras que fazem essa leitura, né? O movimento neopentecostal está aí com toda a força e a gente vê muito essa leitura ainda. Não é algo, pode ser, não sei, específico de Moçambique, mas que o Brasil também carrega, né, essa história de... Só isso, só um comentário. Obrigada. Muito obrigada, Emanuele. Está ali a Soli também com a mão levantada, não sei se quer falar, quer partilhar algo? Quero sim. Vocês estão me ouvindo? Você consegue me ouvir? A Helena, ela fez vários comentários, fui eu que falei do Bruno Bettelheim, Rafa, mas era muito mais para dizer que ele também, né, teve essa participação, assim como o Cana, e influenciou, e até hoje, quando a gente vai fazer alguma fala, o pessoal diz, mas fulano de tal, que é da psicanálise, fez tal coisa. Ou seja, a gente é sempre convocado dessa fala anterior. O que eu queria que vocês falassem um pouco, se é possível fazer isso agora, essa correlação que a gente tem hoje entre altas habilidades e superdotação com crianças autistas. A outra coisa é que é bem verdade, sim, né? A gente tem, vocês falaram de outros autores, por exemplo, a Kupfer fala muito bem sobre isso, mas a gente tem a Françoise Doutor, que também traz, de certa forma, uma ajuda com a teoria do espelho, para a gente poder entender um pouco, né, onde é que se localiza cada uma dessas situações. A gente tem a Lasnik também, que traz um estudo sobre a questão da criança autista, a Marie-Christine Lasnik. E eu, quando fiz o meu trabalho de dissertação de mestrado, eu trabalhei com as mães das crianças autistas, e era bem no meio da pandemia, porque a minha ideia era construir um lugar de fala, mas era um lugar de fala para as mães.
de como você fazer com essas mães que muitas vezes não têm aonde colocar o seu sofrimento, porque a gente atende as crianças, eu também atendo criança, mas e a família? É óbvio que a família, em Portugal tem um trabalho muito bom sobre isso, que acho que o Vitor Franco quem vai fazer, mas ele vai falar de que as mães não dão conta, e elas não dão conta, a família não dá conta, porque não é só com ela. Se você não tem aquilo que eu trabalhei na minha dissertação sobre de você ter vínculos e laços com a comunidade. Então, assim, o que é que essas mães podem encontrar na comunidade? Quem pode ajudar? Então, uma das minhas perguntas do meu questionário de pesquisa era isso: com quem você pode contar? Essa era uma pergunta que elas tinham que responder. Mas porque sozinha você não dá conta. Qual que é a sua questão? A minha questão, eu queria que vocês falassem um pouco sobre altas habilidades, essa vinculação de altas habilidades com o autismo. Que é aquela que eles estão falando agora, Helena, sobre a dupla excepcionalidade. Tá. Eu queria saber o que você... Tá, fale sobre o que eu quero saber o que vocês pensam. Acho que, em primeiro lugar, eu sou uma cientista. A produção científica a respeito disso é pífia. Primeiro, para a definição de superdotação. Segundo, para essa própria questão do autismo. Então, para mim, não está num patamar de discussão científica, precisa qualificar o debate. O segundo ponto, o que você alinhavou, é exatamente o que nós falamos aqui o tempo todo, a necessidade de uma rede. Agora, o Rafael trouxe um ponto que depois eu também gostaria que ele desenvolvesse, que é a questão da ferida narcísica desses pais. Então, a partir do momento em que tem essa criança, seja com síndrome de Down, seja com um diagnóstico de autismo precoce ou não precoce, etc., esses pais ficam devastados. E alguns deles recalcam esse mal-estar, se colocam como abençoados, devotados, vão fazer coisas. Teve um casal que teve uma filha com síndrome de Down, e que se transformou em conselheiro de pais com síndrome de Down. E eles nem sabiam o que a filha fazia durante o dia, porque era uma agenda toda com babá, com secretária, com clínica, com não sei o quê. Então, acho que tem essa condição que atrapalha e muitas vezes impede a procura de ajuda, a procura de possibilidades de construção de uma rede. E aí o nosso papel é permitir e abrir as possibilidades dessa construção, para que seja uma construção. E depois, Sueli, se você puder colocar o link da sua dissertação no chat para a gente conhecer, acho que é um trabalho muito importante, não sei em que universidade você fez. Mas na Federal do Paraná, Helena. Mas uma coisa que você está falando, eu acho que é bem importante. Quando eu estava estagiando no HC, as mães de criança, no ambulatório de síndrome de Down, as mães diziam para mim: me diz uma coisa, ele vai andar, ele vai falar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Eu tinha dito... E aí eu pergunto para ela: mas por que você tem essa dúvida? Ela disse: porque o médico disse para mim que ele não vai fazer, que ele não vai isso, ou seja, aquelas coisas que a gente já sabe, né? O seu filho é mais ou menos normal, era o que elas diziam para mim, né? Como se existisse essa possibilidade, mas ele não vai fazer isso. Eu digo: ele vai fazer aquilo que você acreditar. Se você acreditar e apostar nele, ele pode fazer muita coisa. Você não pode desistir. Então, era a partir daí que a minha conversa, que o meu atendimento no HC começava. Em que é que você acredita que seu filho pode fazer? E aí a gente começava a desenvolver um trabalho. Tá? Mas, assim, eu não vou conseguir colocar no chat, mas eu posso mandar para você por e-mail. Pode ser a dissertação depois? E aí vocês mandam por e-mail para as pessoas? Em questões como essa que você trouxe, eu sempre trabalhei muito com crianças neurológicas também, né? Que já me falaram muito. Minha filha vai falar, meu filho vai falar, meu filho vai brincar, meu filho vai fazer não sei o quê. Eu só respondi assim: eu não sei, mas a gente vai tentar ver até onde ele vai. E é isso que às vezes tranquiliza um pai, porque às vezes a medicina já matou o caso. Eu mesmo, por exemplo, já tive um caso em que é isso, que o médico neurologista falou: não vai andar, não vai fazer não sei o quê, não vai ser alfabetizado. Até onde eu sei, esse caso já não é mais meu. Alfabetizou, brinca, corre, faz tanta coisa.
Mas foi uma aposta. Rafa, isso é importante. Olha, eu tenho um caso de uma criança no CEMEI, porque eu também trabalho um período meu na prefeitura e eu atendo crianças com todo tipo de deficiência e síndromes raras. E eu tenho uma criança que ela tem 5 anos, ela não tem autismo do meu ponto de vista, de jeito nenhum, mas ela tinha um diagnóstico com 6 meses, como a colega citou, por um erro, um equívoco médico, porque ela convulsionou, foi para o hospital, era filho de uma mãe que não tinha um acervo vocabular muito bom, ela tinha um vocabulário restrito, ela chegou no hospital, o médico deu laudo, e agora, para a gente deslaudar essa criança é que é a questão, porque ele não tem nada de autismo, mas ela diz, mas o médico disse. Ele disse, e ela tem tanto pavor, ela ficou aversiva, se pode usar um termo da comportamental, ao hospital, que quando eu digo para ela, vamos levar ele no neurologista para a gente comprovar que ele não tem nada disso, para você ficar tranquila. Ela diz, não, eu não vou. Eu não vou, mas nunca mais nesse lugar que deram esse lugar para o meu filho. E aí eu orientei a educação a não tratar essa criança como, né, enfim, porque ela não tem, ela interage, ela brinca, ela conversa com você, ela diz do dia dela, ela não tem nenhum apontamento, gente, que justifique esse laudo. Entende? Foi um equívoco, foi uma coisa errada. E aí, assim, aqui agora no Paraná está um tal de deslaudar as crianças, olha, está um fervo. Mas ou em outro momento, talvez a gente possa conversar, Rafa, sobre isso. Tá? Eu não quero atrapalhar aqui. Mas olha, foi um prazer escutar você, Helena, de novo. Já fiz interessante, né, essa proposta que você está trazendo aí. Mas às vezes a gente não precisa, né, que volte, né, no médico. Eu acho que... Né, mas eu voltar no médico aqui, Rafa, o voltar no médico aqui é por conta da questão dos encaminhamentos, gente. Entende? Não, se você tem... Nós da psicanálise, que a gente está pensando para nós não, para nós não. Às vezes um diagnóstico, alguma coisa, às vezes quando um pai chega com uma questão, às vezes a gente sabe que ela não precisa ser respondida. Eu acho que aquele livro da Maudie Manoni, A Mãe e a Criança Retardada, ela começa sobre uma questão muito forte frente ao diagnóstico. Eu acho que vale a pena até você ler, talvez, esse livro, que vai te ajudar bastante. Tem uma outra pessoa aqui com a mão levantada, não tem, Helena? É que não tem seu nome. Obrigada, gente. Cizi. Qual é seu nome, Cizi? De onde você está falando? Oi. Escuta? Tá. Tem que arrumar isso porque eu acabei de perceber ali. Tá Cici, aqui aparecendo para mim. É Silvia. Meu nome é Silvia, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, do finzinho do Brasil, fronteira com o Uruguai. Tá? Bagé é a cidade. Aqui está no noticiário porque está sem água, porque não chove, porque está em estado de calamidade pela seca. Apesar de ser aqui embaixo. Então, a minha pergunta, ela não vai muito ficar dentro. Assim, primeiro, antes de qualquer coisa, assim, eu estou encantada escutando, porque é muito bom escutar de uma outra forma. E aqui onde eu estou, a cognitivo-comportamental domina tudo. Tá? É muito raro, muito pouco a fala que venha de outra forma. Então, o que eu estou encontrando, eu não trabalho mais com criança. Eu trabalhei muito tempo com criança, mas depois que eu tive as minhas, eu parei, eu saí daquele lugar justamente para não... Porque as minhas já tem algumas dificuldades e preferi distanciar isso. Só que o que eu estou enfrentando agora, é o adulto que tem o diagnóstico do filho e quer um diagnóstico para ele. Porque a partir do momento que o filho recebe esse diagnóstico, que é essa hiperdiagnosticação, que está tendo, né? A palavra não existe, mas assim, é um índice muito grande, é uma quantidade muito grande de crianças recebendo o diagnóstico na questão do transtorno, do autismo, e aí vem, seja pai ou mãe, trazendo a sua fala de que, mas eu era assim, mas eu fazia isso, mas comigo também era assim, eu não fui diagnosticado, então quem é que eu tenho que procurar agora para que eu possa receber esse diagnóstico, por essa identificação a partir do diagnóstico do filho. Talvez não seja para esse momento, mas eu deixo a pergunta até para que se possa avançar, talvez, também por aí. Mas acho que também a gente tem que pensar, acho que uma parte importante, você responde, Helena, eu respondo, eu converto mais, então me corta, pelo amor de Deus.
A gente tem que pensar que existe toda uma questão fantasmática com as relações com os filhos. Às vezes, quando os pais trazem essas coisas, assim, eu adoro, gente. Um pai fala, gente, mas eu também era mais quieta, mas não sei o quê. Então, sai do espectro da patologia e também eu estou trazendo um pouquinho para familiarização. Mesmo que para nós a gente pensa, lógico, tem marcações e questões completamente diferentes, gente. A gente tem que pensar que um pai, às vezes, se vê naquele filho é muito importante. Por isso, gente, quando a gente está trabalhando com criança, sei lá, acho que todo mundo já foi na maternidade e viu um bebezinho ali que recém-nasceu ali, e o bebê, às vezes, tem o que a gente chama de sorriso social. Será que a gente precisa ir lá e falar, não, isso não é um sorriso? A gente, na verdade, como analista, tem que achar importante nossa, esse sorriso é do pai, esse pé é da mãe, esse nariz é da avó. Ótimo! A gente está pensando que algo está se enlaçando. Só que, lógico, nós, como analistas, temos que manejar como isso aparece também na clínica. Mas que a gente está observando, sim, que tá, hoje qualquer coisa é autismo. Muitos neuróticos obsessivos estão sendo diagnosticados como autistas. Quantos artistas, sei lá, a sensação que eu tenho é, se você for um pouquinho excêntrico e dificuldade de se relacionar com o outro, acabou. E à toa que eu tenho uma paciente adolescente e tem toda uma questão extremamente deprimida e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, que é aquele inferno que é a adolescência. Ela foi diagnosticada como autista. Eu fui conversar com a neuropsicóloga, ou seja, ela pegou tudo ali e levou em cima disso, né? Então, isso, a psiquiatra levantou uma questão de estar dentro do espectro, porque a menina é mais isolada, porque a menina não sei o quê, não. Lógico, a menina está deprimida, a menina não se vê em uma série de coisas, ela vai se enlaçar com o outro, né? E eu achei uma sacada bacana, que mesmo a mãe apostando nisso, por exemplo, ela viu, isso não tem sentido, Rafael. Eu vi que esse diagnóstico... Não, que é isso, a menina, por exemplo, tem uma questão com o corpo. Aí ela usava muito moletom. O que a neuropsicóloga escreveu? Falta de sensibilidade térmica. Você entendeu? Começou, aí a menina se cortava uma época. Quando começou comigo, ela tinha esses fenômenos de cutting. O cutting, na verdade, era estereotipia. Você entendeu aquela coisa assim de você tentar encaixar o diagnóstico? E a gente está observando muito isso. A gente tentando fazer uma coisa que comprime para a pessoa se encaixar nos diagnósticos. Até porque, acho que se eu for bem Foucaultiana agora, nesse momento, é doença diagnosticada, doença curada. Mas o Lacan também já falava disso, né? Quando a gente põe ali uma coisa, matou a coisa. Se eu pego e falo que o pai é autista, eu estou tentando criar toda uma coisa, por que meu filho é autista? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, sim, pode ser uma questão familiar, mas, ao mesmo tempo, também descolar isso do campo da patologia também. Porque é fácil. Ah, isso é do espectro? Não, isso é do sujeito. Igual a Helena trouxe. Quem é que não tem problema de relacionamento? Quem é que não tem problema familiar? Né? À toa que por isso que para nós da psicanálise é meio complicado em falar em normalidade, porque, igual a Helena trouxe, na casa de todo mundo tem uma goteira. Isso quer dizer que então é isso? Então, se eu tenho dificuldade de me comunicar, se eu tenho dificuldade de olhar, por exemplo, gente, dessa dinâmica pandêmica, o que estão aparecendo os famosos transtornos ansiosos com adolescentes. Gente, o que eu estou tendo inúmeros adolescentes, eles não suportam me olhar. De tanta ansiedade. Quadros de inibição, eu acho que isso é importante a gente pensar, que desde lá do Freud fala inibição, sintoma e angústia, sendo diagnosticados como autistas. E até onde a gente não tinha essa hiperexploração do diagnóstico do autista, a gente tratava aquilo como uma pessoa tímida, uma pessoa não sei o quê. Mas nem à toa que uma coisa que a gente está vendo é isso. Se a criança não for um pavão, se a pessoa não for um pavão, se ela não der conta de decodificar todas as suas emoções, patologia. Gente, quem é que dá conta?
né? Mas também a gente está pensando num hipernormalidade, que todo mundo se adapta, que todo mundo dá conta, e eu acho que a nossa clínica nos mostra como ninguém se adapta, né? Como, na verdade, a gente se submete a algumas coisas e como isso nos custa caro, né? À toa que a gente pagou com o preço de uma subjetividade, castração, fora-clusão e mais não sei o que, exclusão, para dar conta desse mundão aí da linguagem. Tem mais uma pessoa com a mão levantada ali. Obrigada, Rafa. Gostávamos de ouvir algumas experiências de colegas moçambicanos. Tem alguma experiência com autista, com autismo, crianças autistas? Algum colega moçambicano gostaria de partilhar, por favor? Sim, eu levantei a mão, Fazila. Obrigada, Fazila. Dei o vídeo porque estou com problemas aqui na internet, então, mas penso que conseguem ouvir, né? Sim, perfeitamente. Obrigada. Tem a palavra. Obrigada eu. Pronto, agradecer por este momento assim de conhecimento, né? Muito obrigada a todos, muito obrigada à equipa, organizadora e tudo. Então, eu estou, portanto, a fazer um curso de coreano, estou no 2º ano, em problemas de desenvolvimento na infância e adolescência, estou no 2º e último ano, né, prestes a terminar, e daí crianças com algumas questões assim do desenvolvimento. Entretanto, achei interessante quando atrás a questão de deslaudar, porque eu estou com um caso assim parecido de uma criança que a escola deu o diagnóstico de autismo e aí pronto, deram o diagnóstico porque a criança é agressiva, tem alguns comportamentos assim de agressividade e a criança não gosta de barulho. No entanto, a escola segue fazendo uma série de relatórios acusativos para a criança, quer dizer, deram o diagnóstico, eles não seguem criando algo ali ou construindo algo com a criança para que ela se sinta acolhida, digamos assim, nessas questões que vai apresentar. É uma criança que nasceu prematura, teve uma semana nos cuidados intensivos, nas UTIs, e aí não teve nenhuma relação com a família, com a mãe, durante esse período que esteve intensivos, e daí teve 2 paragens cardíacas, está a viver uma separação dos pais, das quais a mãe não entende a criança, diz que a criança ora é autista, ora não é, então está uma grande confusão, assim, a última da mãe é dizer que ela não aguenta mais, está tudo muito confuso, e aí eu perguntava para ela, imagina como é que está a criança, né? Daí, pronto, a criança não quer ver a mãe, tal, assim, um caos total, assim, é um caso novo, recente, não me parece que seja um caso dentro do espectro, mas os pais estão convencidos da criança com essa questão. E pronto, aí essa fala, assim, foi uma luz para mim, né? E para pensar de outro jeito, né? Como é que é possível esse deslaudar, né? Como ir construindo esse deslaudar para a família, que eu estava mesmo confusa, sem saber o que fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Fazila, muito obrigada a todos pelas... Quem gostaria de saber algo, acho que é importante colocar no chat. Já estamos mesmo com 2 minutos para terminar. Foi uma experiência muito boa ouvir cada um de vocês, a partilha de cada um, porque existe o autismo e, infelizmente, muitas vezes o que tem acontecido é que
há esta pressa de diagnosticar e não saber lidar com o autismo. Estas conversas acabam ajudando muitas vezes para que nós consigamos perceber o que é autismo e em que estágio nós estamos de diagnóstico e dar o devido seguimento. São muitas vezes patologias que são confundidas, muitas vezes as crianças ou os adultos já chegam com um diagnóstico e isto acaba induzindo muitas vezes ao próprio profissional que está a tratar e tendo pouca experiência com autismo e a necessidade a pressa de diagnosticar, acaba caindo neste erro e não tendo as técnicas devidas. A psicanálise ajuda bastante, porque nesta escuta, nesta audição que nós acabamos tendo com as crianças, com os nossos pacientes, com os nossos beneficiários, acabamos percebendo melhor, esta escuta ajuda bastante. E a partir desta aula maravilhosa de hoje, acredito que muitas coisas podem mudar no nosso atendimento, no nosso dia a dia, em relação às nossas consultas, aos nossos diagnósticos, aquilo que nós temos dado para os nossos beneficiários. E parabenizar mais uma vez a todos que deram o seu contributo. A quem não conseguiu falar, pode colocar no chat, em algum momento as respostas vão ser dadas por e-mail, ou quer que seja, a professora Helena estará disponível para isso. E vou passar a palavra para a professora Helena para fechar, porque já estamos mesmo no final. Selma, muito obrigada, querida. Quero agradecer a presença de todos, todas, todes. Temos 72 pessoas online, num final de sábado em Moçambique, num final de manhã aqui do Brasil. Penso que essa interação, quero agradecer a todas as pessoas que fizeram questões, que trouxeram partilhas. Quero destacar, no mês que vem, a gente tem... A nossa programação, gente, é todo sábado. Então, o primeiro sábado do mês tem um fórum temático, o segundo sábado, nesse semestre, é biografia de Freud, terceiro sábado é a aula do curso, e o último sábado é exclusivo para os membros da Copsimo, que é a supervisão. Então, a gente tem as atividades abertas, são os fóruns no primeiro sábado do mês, e a biografia de Freud neste semestre, porque no semestre que vem vai ser histórias clínicas de Freud, os casos clínicos de Freud. Então, agradeço a todos, especialmente ao que está aí no sacrifício, sem poder colocar a imagem, o Rafael, que abriu o coração aqui, foi muito especial. Eu acho que... E o Rafael está em mudança de casa, vou entregar ouro, Rafael. Rafael mudou de casa. Quem já fez mudança sabe o que é. Então, agradeço a todos os membros da Copsimo, do Latesfip, e dizer que no próximo sábado a gente tem biografia de Freud com Geraldino e seu irmão, e depois a aula sobre a questão do inconsciente. Mas cada atividade tem uma inscrição específica, porque tem um link específico, é tudo fragmentado para dar menos confusão, não dê. Tudo bem? Então, agradeço a todos, Canimambo, e aquela hora horrorosa de apertar o botão vermelho. Rafa, obrigada. Timóteo, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Até breve. Até breve. Bom sábado. Até breve. Tchau. Bom descanso a todos. Até breve, um bom sábado. Tchau, tchau, Tata. Saudade, gente. Tchau, adeus, obrigada. Bom descanso, bom sábado. Eba. Opa!